Estão aí? Graças a Deus que está todo mundo bem. Está todo mundo já, alguns recuperados, né, da gripe. Importante é isso, né? É a gente continuar lutando. As guerras nunca vai parar, as lutas também não. Amém, irmão? Amém. Um crente que diz que está tudo em paz. Esse rapaz hoje já foi arrebatado, está passando uma grande prova e não sabe. Amém? Porque a vida do cristão, ela existe lutas. Não porque Deus quer que a gente fique nesse tipo de lutas. Amém? Mas as lutas são muitas vezes por causa das nossas decisões. Tem pessoas que têm dificuldade de tomar decisões. E por ter dificuldade de tomar decisão, acaba trazendo o que para si? Lutas, guerras e embates. Amém? Por outro lado, tem pessoas que não são fiel ao tempo de esperar o tempo de Deus agir e quer agir conforme a sua vontade. Então, essas já são as guerras existenciais que o homem procura. E também tem as lutas que Deus permite. Amém? Pastor, explica uma das lutas que Deus permite. Alguém te julgar, alguém te apontar. Essas lutas Deus permite. Primeiro, porque Deus tem interesse. Segundo, para você não achar que está tudo love e você desistir dele. Que você pode entrar a sua autossuficiência e você dizer: olha, agora eu não vou mais não para a igreja, porque já consigo resolver minhas coisas tudo. Então, aí Deus permite que pessoas nos aflijam. Amém? Então é permissão de Deus, amém, irmão? Porque toda aflição, todo apontamento de pessoas em nossas vidas vai trazer uma coisa: o Senhor vai ser glorificado diante disso tudo. Amém? Porque o homem nunca é para se achar, o homem é para ser achado pelo Senhor. Amém? E ele proclamar o Senhor daquilo que o Senhor é. Está muito calor hoje aí? Hoje está mais frescado, não é? Glória a Deus. Deus abençoe você que nos honrou, né? Nos ajudou a participar dessa ajuda para a gente comprar alguns ventiladores. Os ventiladores, eles não estão trabalhando 100%, né, Adilto? Adilto que mediu a energia aqui, a gente sabe que a nossa energia aqui é um pouco precária, mas está dando para trabalhar, amém? Caso isso não resolva, a gente vai ter que ajeitar mais ainda, amém? Mas acredito que vai dar uma grande frescada. Está faltando mais um para botar ali e consertar o que estava quebrado, que vai entrar um ali, outro lá atrás. E eu acredito que aí agora vai ficar 100% resolvido. Amém? Abra suas Bíblias em João capítulo 5. Conferência Identidade. A Conferência Identidade vai estar acontecendo nesse ano, como nos outros anos. E você tem a oportunidade de se inscrever antes. Amém? Você tem uma grande oportunidade. Pastor, eu não tenho condição de me inscrever com recurso agora em espécie, em dinheiro. Você pode passar o cartão. O cartão divide até em 12. Amém? Então, e o valor R$50, né? Você que nos assiste, você que caminha junto conosco online, se desejar participar, você já vê aí e já procura, conversa com alguém aí da live, já procura saber aí que os meninos vão estar te direcionando para você passar o cartão, fazer um Pix com o QR Code da igreja, e seu nome já vai ser escrito, sua pulseira já vai ser garantida do evento. Amém, irmão? Eu não sei, irmão, mas dependendo, pode ser que não aconteça nem aqui, né? Eu estou com um projeto na minha mente aqui, se Deus permitir, aquele lugar que parece que vai ser nosso, né? Estou com a ideia que pode ser ali a conferência, ninguém sabe, mas vamos estar deixando na mão do Senhor, amém? Eu estou com essa proposta aí, se Deus permitir, vai ser uma bênção, amém? A gente vai sair um pouco aqui, vai para um lugar que vai ser top, ok? Você está aí? Então, qual é o valor da inscrição? R$50 é um pacote de leite e mais um pacote de macarrão. Amém? Então, nada é caro.
tudo que é investimento nunca se torna caro. Nunca se torna caro. Eu compro livros direto. Tem livro que eu pago quase R$200. Aí se me perguntar, pastor, compra livro? Porque livro traz autoconhecimento. Então eu não perdi meu dinheiro, eu investi. Porque aquela pessoa que escreveu o livro, ela teve uma experiência, ou ela fez um estudo a respeito daquilo que está me ensinando com mais facilidade. Amém? Você está aí? Todos junto comigo? Me chamo pastor Alex, amém? Hoje o culto, sexta-feira, né? Até 2023 a gente finalizou o culto de sexta-feira, que era o culto o quê? Profético. Então a gente está orando ao Senhor, qual vai ser o tema para essa sexta-feira, isso que vai acontecer, mas por enquanto é o culto de sexta, amém? E diz assim a palavra de Deus, João capítulo 5, diz assim do versículo 1 a seguir: depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, ou Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cego, manco, ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava as águas, e o primeiro que ali descia depois movimentava das águas, sarava de qualquer enfermidade que estivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos, achava o quê? Enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficação? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando as águas é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou descer, outro antes de mim. Enquanto eu vou, desce outros antes de mim. Disse-lhe Jesus: levanta-te, toma teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito, andava, e aquele dia era o quê? Então os judeus disseram: aquele que tinha sido curado é sábado, não te é lícito levar o leito ou a cama. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma teu leito e anda? E o que foi curado não sabia que era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar não haver grande o quê? Multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe que já está são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que? Curaram. E aquele homem foi e anunciou a quem? Que Jesus era o que o curaram. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça, Senhor, pela tua bondade, pelo teu querer, pela tua fidelidade. Perdoa todas as nossas falhas, Jesus. Nós precisamos de ti. Continua conosco. Fala conosco, Senhor. É isso que eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Tira mais o agudo aí, Elias, faz favor. Amém, querido? Vocês estão aí? Esse texto que nós acabamos de ler, eu preguei ele em 2020. Já tinha um bom tempo que eu não pregava a respeito
desse texto. E esse texto ele fala de algumas coisas muito importantes para nossas vidas. E uma das coisas que eu queria te dizer é que todos nós que estamos aqui, todos nós provavelmente temos alguma cicatriz. Seja ela marcada no corpo, ou seja ela marcada por um tempo. Por quê? Porque a história deixa bem claro que Jesus indo para a festa de Páscoa, Jesus passa no tanque de Betesda, lugar de misericórdia, casa de misericórdia. E naquele lugar a Bíblia deixa bem claro que tinha pessoas com enfermidade, e a maioria dessas enfermidades seria todas elas no corpo de cada um daqueles que estavam ali. E nós vamos aprender uma coisa aqui, que Jesus não era para entrar naquele lugar, porque o versículo 1 já começa dizendo que Jesus foi para onde? Jesus foi para onde? Para a festa em Jerusalém, a festa de Páscoa. Jesus saiu determinado para ir para o ambiente, para festejar, para cultuar ao Pai, a declarar para o Pai com sua vida. E naqueles dias a história diz, creio eu, que Jesus passando pela porta da ovelha, olhou para aquele lugar e viu muitas pessoas com enfermidade, algumas com marcas, outras com cicatriz, outras querendo se resolver, querendo sair daquele lugar onde estava. E a história vai dizer que muitas pessoas daquele lugar tinham enfermidade, que quando as águas se agitavam, ele dizia que era um anjo que descia ali, e quem corresse primeiro e se jogasse, seria o quê? Curado. Uma das teses que diz que era um anjo que descia ali, mas não é um anjo. A nossa Bíblia está escrito como anjo, porque foram falado que foi um anjo que descia e agitava as águas. Provavelmente, alguns sacerdotes daquela época, existia canalização de águas, e eles fechavam e abriam as águas. E por fechar e abrir as águas, muitas vezes quando caía no tanque, fazia o quê? Movimentos. E por fazer movimentos, eles entendiam que era o anjo que agitava as águas, e quem caísse primeiro seria curado. Então o nome do tanque é Betesda, casa de misericórdia. E o que é misericórdia, pastor? Compaixão. Alguém que quer fazer a bondade para o próximo, alguém que quer ajudar aquele que está precisando ser ajudado, alguém que precisa ser amado, e alguém que tem amor para dar, vai dar amor para aquele que precisa. Mas esse tanque não representava para o povo de Israel, os judeus. Esse tanque representava mais para a parte de Roma, para a parte do povo da Grécia também. Ali representava chamado um deus Ecréptos, um deus esse que era adorado, e muitas daquelas pessoas que iam para aquele lugar, ia com a intuição de chegar àquele ambiente para ser curado, pela misericórdia, pela bondade, não da parte de Deus, mas pela parte, muitas vezes, de outros deuses estranhos. Mas naquele dia Jesus teve um encontro. Jesus decidiu a entrar em um ambiente e mudar a história de pessoas que porventura, ainda que Jesus curasse, porventura ainda que Jesus desse uma direção nova, porventura ainda que Jesus mudasse a sua história, as cicatrizes continuaria sobre a vida daqueles que estavam ali. Alguém já fez cirurgia aqui? Se você fez cirurgia, tem uma marca lá. Se você na época, quando era pequeno, eu não fui assim travesso, se você for uma pessoa que foi travesso, você deve ter uma marca na sua cabecinha, ou que caiu, ou que alguém te deu uma pedrada. Você tem uma cicatriz, e toda vez que você passar a mão na cabeça, você lembra, olha naquele dia. Amém? Se porventura no dia, se você já passou na sua mente de ir lá colher manga na casa dos outros, e você passou pelaquele arame farpado, algum risco na sua costa tem. Então tem uma cicatriz aí, porque cicatrizes são marcas registradas. Cicatriz é algo que aconteceu com você. Cicatriz é algo que te trouxe dor. Cicatriz
nos traz a lembrança de algo também que muitas vezes aconteceu, coisas boas. Mas mesmo assim, fomos feridos e vivemos de uma marca de uma cicatriz. Ronaldinho, um fenômeno. Se eu não me engano, em 97, se eu não me esquecer aqui, mas que eu me recordo, foi em 97, ele jogando pela Inter de Milão, ele foi fazer um drible, e ali sua patela do joelho sai do lugar, rompe, e ali cai e ouve nacionalmente no Brasil, na Europa, dizendo: ele não vai jogar mais futebol. Não tem como. E a história diz que ele foi movido a uma cirurgia, e o cara fez ele voltar a jogar futebol. Um médico renomado conseguiu fazer com que Ronaldinho voltasse a jogar futebol. E quando você olha no YouTube, a cicatriz dele é uma cicatriz tremenda, porque teve de furar a patela dele, botar parafusos para que pudesse resistir o impacto e resistência muscular de força. E no ano de 98, Ronaldo Fenômeno ganha como o melhor jogador do mundo e ganha a Copa do Mundo. Sim ou não? Não. Ele perde a Copa. Peguei a igreja, né? Um bocadinho de balança a cabeça, sim. Perdeu a Copa. E a história diz que naquela Copa ele deu uma crise, que ficou se batendo, como se fosse uma crise de epilepsia. Ele teve uma convulsão, mas uma marca registrada sobre a vida dele. Só que essas marcas, nenhuma delas foram marcas boas. Mas se passar o ano 2022, quando chegou 2022, a marca foi registrada. 2002, a marca foi registrada. De quê? Campeão do mundo, melhor jogador do mundo, ganhou bola de ouro. Você está aí? Pastor, o que é que o senhor está querendo nos trazer? Uma explicação sobre cicatriz? Muitas vezes a cicatriz que vai começar, mesmo sendo de dor, lá na frente você vai entender que Deus tinha um propósito, um projeto, para você se alegrar e para você dizer: valeu a pena eu não ter desistido. Porque a história diz que quase Ronaldo para de jogar futebol. Alguns familiares disseram: é melhor você parar do que ficar se submetendo muitas vezes a cirurgias. Mas ele passou por todo esse processo, mas não desistiu. Porque a cicatriz no começo foi ruim, mas depois a cicatriz foi boa. As marcas que ficou nele foi melhor jogador do mundo, bola de ouro, e ganhou a Copa do Mundo. São 11 jogadores, ainda disse que ele que ganhou por 11 jogadores. Aí não, né, irmão? Não tem como. Você está aí? Ele tinha tudo para parar, porque tinha condição, estava rico, milionário, poderia dizer: eu não vou me submeter à cirurgia, não vou parar, pode acontecer coisa pior. Mas ele decidiu seguir em frente, porque ele tinha uma meta: eu preciso ser campeão do mundo. Você está aí? Então Jesus naquele dia se aproxima do tanque, e Jesus vê as pessoas com enfermidade. Qual tipo de enfermidade? Versículo 3. Tinha uma grande multidão de enfermos. Primeiro, cego. Segundo, mancos. Terceiro, ressecado, esperando o movimento. Você está aí? Quantas pessoas não estão esperando Deus usar um profeta para dizer isso que eu te digo? Quantas pessoas entendem o que Deus já falou ao coração, mas não muda? Eu acabei dizendo que esse tanque pertencia ao povo ali da Grécia, de Roma. Existia vários outros tipos de pessoas que estavam ali habitando aquele lugar com enfermidade, porque sabia que a água, quando agitava, as pessoas eram o quê? Que se jogasse primeiro, seria curada.
Mas o tanque pertencia a um Deus estranho, que não era o Deus ao nosso Deus. E Jesus entra num lugar onde tinha aquelas pessoas com enfermidade, para Jesus mostrar para ele que eles precisavam de uma coisa, que muitas vezes eles não estavam mais acreditando, que ele precisava de uma coisa, que ele precisava resistir, ainda que as marcas do tempo, ainda que as marcas das pessoas via eles com aquelas marcas, mas não decidia ajudar. Jesus decide entrar naquele ambiente. Primeiro, Jesus muda uma rota. Por causa de quê? Das pessoas. Então aprenda nessa vida que existe 3 coisas na vida que não volta mais atrás. A primeira são uma flecha lançada, a segunda é uma palavra pronunciada, e a terceira, oportunidade perdida. Vou repetir, grave isso no seu coração. 3 coisas na vida que não volta mais. Uma das primeiras coisas é uma flecha lançada, a palavra pronunciada e uma oportunidade perdida. Jesus chega naquele ambiente e Jesus está dando a primeira coisa para eles: vocês têm uma oportunidade, e possa ser que eu não venha passar mais por esse tanque de Betesda, casa de misericórdia. E a história diz que Jesus se aproxima daquele lugar, e Jesus se apresenta para um homem que estava com expectativa, um homem que tinha 38 anos com enfermidade, paralítico, um homem que estava ali dizendo no seu coração muitas vezes: quando a água se agitar, alguém vai me pegar e vai me jogar nas águas. Mas ele estava esperando de que tipo de pessoa? Ele estava esperando de pessoas doentes. Ele estava esperando ajuda de pessoas que tinham enfermidade. Ele estava na expectativa que aqueles que estavam junto com ele doente, alguém ia ter misericórdia dele, ia jogar ele no tanque. E 38 anos ele está ali até Jesus se encontrar com ele. E a primeira coisa que eu queria trazer a seu conhecimento é: não crie expectativa em pessoas que estejam com alguma enfermidade para te ajudar. Não crie expectativa em alguém que está se resolvendo ainda, achando que vai te resolver para te ajudar. Querido, não vai conseguir, porque só pode curar quem é curado, só pode ajudar quem se permitiu ser ajudado, só pode pegar na mão, levantar alguém, se esse alguém já pegou na mão dele e levantou, porque não tem como. A história está bem clara. Jesus chega diante do tanque e Jesus vê aquele homem, 38 anos, e a Bíblia diz que Jesus teve compaixão, Jesus teve misericórdia. Misericórdia vem de graça, favor, bondade, fidelidade. Alguém que ama o próximo, independente se vai ter uma volta daquele amor que ele está dando. E aquele homem está 38 anos esperando alguém que está em enfermidade ali dizer: não, eu vou te jogar no meu lugar. Você já viu aquele ditado: farinha pouca, meu pirão primeiro? Naquele ambiente, as pessoas que tinham uma enfermidade mais leve do que aquele homem não queria saber, queria se curar, porque o que importa ali era cura, o que importa ali é sair saudável, o que importava ali é eu sair com a minha vitória, com a minha bênção, como as pessoas falam, os cristãos. Porque farinha pouca, não é o ditado? Você já ouviu falar sobre o Butã? Eles não podem vencer um só, todos têm que vencer junto. Eles não poderiam ali naquele momento do tanque que a água se agitou, todo mundo pega na mão de todo mundo traz, na hora todo mundo se joga de vez? Sim ou não? Sim. A cura não seria instantânea para todos? Porque se a água se agitou, é quem cai na água que a água cura, sim ou não? Mas se todo mundo caísse junto, não tinha de curar todo mundo?
Sim ou não? Então nós vamos aprender aqui nessa noite que muitas vezes a sua dor vai ser maior daquele que está do seu lado. E por oportunidade, você não vai olhar a dor de que está no seu lado, mesmo que seja pequena, ou mesmo que seja maior que a sua. Você vai querer se decidir primeiro, porque a oportunidade não aparece todos os dias. Palavras não aparecem todos os dias. Flecha lançada não aparece todos os dias. Mas se nós olharmos com o coração de Deus, com o coração e a mente de Jesus Cristo, nós vamos entender que na conta de Deus, 1 mais 1 é 2. Sim ou não? E 2 menos 1 se torna o quê? 1 para com 1 se torna o quê? 2 menos 1. Então na matemática de Deus está certo ou está errado? Certíssimo. Porque se eu entender que eu e Gil é 1 mais 1, vai dar 2. Sim ou não? Então se nós entendemos que 2 mais 2 são 4, e quando eu dividir, vai dar o quê? Vai dar 1, porque tudo começou com o quê? Então se um pega na mão de um, todos pegam na mão de todos, quando se jogar, a cura se torna como 1. Porque quando nós casamos, a Bíblia diz que Deus agora não vê 2, Deus vê o quê? Então se aquele povo se ajuntasse e jogasse na água, a cura seria 1, mas teria individual, todos receberiam. Mas na dor, ninguém quer se importar com ninguém. Na dor, eu preciso me resolver primeiro. Então não crie expectativa em alguém que está com enfermidade. E eu vou citar algumas enfermidades. Pessoas que têm problema na alma, ela não pode ajudar pessoas que têm problema na alma. Por quê? Porque ainda não venceu. Pessoas que têm feridas almáticas de depressão, não pode ajudar alguém ainda, porque ainda está passando um processo de quê? Depressão. Se passou pelo processo, venceu, pode ajudar. Por quê? Porque passou por aquele lugar, tem direcionamento para dar. Mas qual é a questão de muitas vezes dos cristãos, de nós como crente, filho de Deus, esperamos pessoas doentes nos ajudar, a qual ainda não conseguiu se ajudar. Você já viu cego ajudar cego? Claro que não, e nunca vai ver. Porque quando você vê cego ajudando cego, todos os dois vão cair no mesmo vale. Pastor, o senhor está querendo despertar o que eu estou querendo despertar sua mente a você olhar alguém que está vencendo as suas guerras, que está andando em lugares celestiais em Deus, que está vencendo suas batalhas, está vencendo todas. Você olhar para essa pessoa e dizer: me ajuda a eu conseguir entrar nesse lugar de cura, porque eu preciso desse lugar. Do que procurar desabafar com pessoas que estão passando o mesmo processo que você está passando e não te resolve. Jesus chega diante do tanque, aquele homem está 38 anos esperando a cura, esperando a água se agitar. A água se agitava, as pessoas se jogavam e todo mundo saía feliz. Sabe por quê? Quem conseguiu a sua vitória não vai olhar mais quem está lá, vai olhar o que está na frente. É a vida. Muitos pensam assim: pasme você ainda estando na presença de Deus, eu tenho que vencer, eu tenho que dar certo. E os irmãos? Os irmãos que se virem. A Bíblia diz que quando a igreja está vencendo, todo mundo tem que estar vencendo. Amém? Porque a igreja de Atos vencia, quando ela perdia, todo mundo perdia. Fala para o vizinho que está do seu lado. Não crie expectativa em pessoas que estão com enfermidade. Ela não vai te ajudar. Ela pode dizer uma falância. Sabe qual é a falância? Eu te entendo. Eu já passei por isso. Eu estou passando. Ainda você vai receber a direção dessa pessoa? Pergunta, ainda você vai receber? Porque já deixou claro para você: eu estou com problema. Eu estou passando por esse vale também. Não tenho como eu te ajudar. Sabe como ele vai te ajudar? Fica na beira do tanque. Uma hora a água vai se agitar. Quem sabe você cai primeiro. Você está aí? A lei falava de não trabalhar, de não levar a esteira.
A lei dizia porque Jesus cura aquele homem aonde? No sábado. E uma das observações que a gente precisa notar é que muitas vezes a sua luta todo mundo está vendo, mas na hora da sua bênção todo mundo quer dizer para você que você não conseguiu vencer ainda. Jesus chega para o rapaz e diz: pega teu leito e anda. Ele diz: Senhor, a água se agita, ninguém me joga lá. Jesus: quer ficar sã? Quer ser curado? Toma tua cama e leva. Pega a tua esteira, a tua maca e leva, anda. A história diz, Neuza, quando aquele homem entendeu do que Jesus estava falando, ele pegou a cama dele, pegou a esteira dele e ele sai. Sabe o que acontece, Neuza? Alguns dos judeus veem ele passando com a esteira, com a maca, com a cama, e diz para ele: não pode levar a esteira, não pode levar a maca, não pode levar a cama. Hoje é sábado, a esteira não pode ser levada. Ele estava mais preocupado com a esteira e não glorificou quem estava glorificando a Deus. Você está aí? Fala assim: joga duro, pastor. A religião é isso. Ela sempre vai se preocupar com sua roupa, sempre vai se preocupar do que você está falando, do que você está comendo, mas nunca vai se preocupar com você. A religião vai olhar para o teu sapato, vai olhar para o teu cabelo, vai olhar para o teu braço, vai olhar para a tua roupa, vai sempre contestar o que você está vivendo com esse tipo de coisa, mas nunca vai olhar para você dizendo: mas está na casa de Deus, está na presença de Deus, está ouvindo a palavra de Deus, está seguindo a Deus. Importante que está ouvindo Deus falar com eles, importante que está na presença, importante que está sendo salvo. Ei, eles fazem a mesma coisa que aqueles judeus fizeram com aquele homem que estava com sua esteira na mão, com a maca na mão, com sua cama na mão. Eles disseram: hoje é sábado, você não poderia estar com sua maca na mão, sua esteira na mão. Eles deveriam dizer: glórias a Deus, irmão, você está de pé, 38 anos, a gente via sacrifício ali, você naquele lugar, esperando a água se agitar. Mas ele se preocupou com o quê? Com a esteira. Existem pessoas que não estão preocupadas com sua vitória. Existem pessoas que estão preocupadas com suas esteiras. E que são essas esteiras? Sua felicidade. A esteira aqui é a felicidade. Eles estão preocupados com a sua felicidade, não com você. Quando você diz: está tudo dando certo, estou na igreja, estou vivendo algo novo. Mas aquela igreja, você pode ir assim, você pode ir assado, você pode ir de relógio, você pode ir de sandália, pode entrar de bermuda. Estão preocupados com as coisas, mas não está preocupado do que o rei está se preocupando, que são as vidas, são as almas que estão sendo salvas. É religião. E o que é religião, pastor? Não tem a ver com placa de igreja. Religião tem a ver com aquilo que não está escrito, que coloca com uma doutrina e diz: está na palavra. Mostra que está na palavra, irmão, e sai da falância. Falar é fácil, dizer, pegar a Bíblia e dizer: está aqui. Ninguém mostra. Só por quê? Porque Jesus vai anular os religiosos. A sua felicidade é importante para Deus. A sua alegria é importante para Deus. O que você tem que viver em Deus é importante do que Deus quer que você viva. E eles se preocuparam com a esteira. Mas esqueceu que diante daquela esteira, 38 anos aquele homem ficou ali deitado, prostrado, decepcionado, esperando a água se agitar. Segundo eles, os anjos que desciam agitavam, mas a história diz que provavelmente a canalização, quando se abria e fechava, fazia movimento por causa da força da água. Cutuca teu vizinho, diz: você está ouvindo hoje? Muitas vezes, fala muitas vezes. A esteira, aqui é a sua roupa, seu cabelo, sua maquiagem, está sendo mais importante do que a sua felicidade em Deus. Você está comigo? Então vamos lá.
Então a lei falava que não poderia trabalhar porque era sábado. E a pergunta que eu trago nessa noite para a igreja é: e onde foi que aquele homem trabalhou? Pegar a maca é trabalhar? Porque se fosse, Jesus já tinha falado lá em Lucas e em Mateus: vocês são hipócritas. Hoje mesmo vocês acordaram e deram água de beber aos seus animais. Vocês trabalharam. Se não é para trabalhar, vocês não poderiam sair de casa. Você deveria chegar sexta-feira e deixar lá o tanque cheio para os animais beber água. Mas vocês saíram de manhã para beber água. Você está aí? Fala assim: cicatriz sempre vai existir. Julgamento nunca vai parar. Se você fizer certo, vai te julgar. Se você continuar fazendo como você está fazendo, se ninguém ver, vai te apontar do mesmo jeito. Então ande no equilíbrio. Siga com Jesus que vai dar tudo certo. Placa de igreja não salva, pastor não salva, espaço não salva, mas Jesus salva. Amém? Você está aí? Você está comigo? O pessoal da live, vocês estão aí? Dá um like aí, diz aí: é isso aí, pastor, vamos para frente. Jesus é mais importante na nossa vida. Vamos lá, irmãos, você está comigo? Verso 5, olha aí comigo. E estava ali um homem que havia 38 anos. E se achava o quê? Você já pensou uma pessoa que fica 38 anos? Qual é o seu estilo de vida? Qual é a sua expectativa? Não está na Bíblia, mas creio eu, aqui estou falando eu, fazendo a conjectura, creio eu que ele só pedia a morte. Se a água não se agitasse, eu me mata logo e me leva. Porque 38 anos nessa vida, quem gosta de ficar? Alguém te pegando, leva para casa, traz de volta para aquele lugar, praticamente vegetando. Morando, que a história diz que praticamente já estava morando já. 38 anos. Então qual era a cicatriz daquele homem? 38 anos. 38 anos é sua cicatriz. E qual é a sua cicatriz nessa noite? Quantos anos tem? A sua cicatriz, ela pode ter 15, 10, 20, 2, 1. Para Deus, não importa. Só por quê? Porque para Deus o que importa é você, não é a sua cicatriz. E Jesus entra naquele lugar para liberar uma condição, para dizer para aquele povo: vocês estão preocupados com a água para se agitar para curar vocês. A história diz que esse homem tinha quantos anos? 38 anos. Eu acho lindo, eu estava orando lá e falando com Deus: Senhor, o que quer dizer isso? O Senhor disse: é simples. Olha se está na escritura, se teve alguém com alguma enfermidade mais tempo do que ele. Eu falei: não tem. As pessoas dizem para mim de novo: olha o lugar onde ele estava. Olha, esse outro estava como ele estava. Poderia ter aleijado, poderia ser paralítico, mas não estava no estado como ele estava. Eu falei: realmente é. O Espírito Santo foi me conduzindo. O Espírito Santo disse: Jesus, quando chega no lugar, ele tem que fazer uma obra, não é pequena. A obra que ele faz tem que ser grande, tem que estralar, tem que ser movimentado, tem que chamar atenção, tem que fazer com que as pessoas analisem do que houve, que aconteceu naquele lugar quando ele chegou. Eu falei: realmente, Espírito Santo. As pessoas dizem: por que Jesus não disse para aquele cego vir todos os cegos e curar? Eu falei: realmente, porque Jesus já tinha curado o cego. As pessoas: pois é, você está certo, Alex. Jesus precisava curar alguém que estava com a enfermidade mais elevada, onde a ciência não poderia curar, onde a água que ele estava esperando agitar, ninguém colocava ele. Mas eu, quando eu cheguei lá, chorou, cotorou, quando eu cheguei lá, eu só disse para ele: querem ficar são? Querem ser curado? Jesus disse para ele, em outras palavras: 38 anos para mim não me importa. 38 anos onde vocês estão esperando a água ser agitada,
por alguém que adora o inimigo, para mim não importa. Eu entrei aqui para mostrar para vocês que tem um Pai, tem um Deus que te vê aonde você estiver, seja o lugar de lodo onde estiver. Se Ele te vê como Ele te vê e você tiver fé, esperando Ele chegar no lugar, Ele vai curar você. Não importa a cicatriz do tempo, não importa o passado que levou, não importa a circunstância do local onde você está, mas Ele vai te curar. Se você acredita, se você tem fé, Ele vai te levantar lá. 38 anos, a história não diz que não tinha outra enfermidade a não ser essa, mais elevada de tempo naquele lugar. E Jesus chega para dizer para ele: nunca vai ser a água agitada, nunca vai ser um Deus estranho, nunca vai ser eles, mas vai ser o Pai. Deixa eu te dizer, você não vai nem se tocar nessa água, porque eu vou te dar uma palavra: levanta e anda. E o tema da mensagem é: Ele não te deixará. Jesus sai de uma rota para entrar em uma rota, para fazer um alvoroço. Jesus chega naquele tanque, Neuza, e olha para aquele homem com compaixão. Jesus, em outra palavra, está dizendo: será que eles não pensaram em nenhum momento que a enfermidade desse homem era mais grave que a deles? Será que ele não vê que esse homem está aqui praticamente morando nesse lugar? É assim a nossa vida. Muitas vezes as pessoas formalizam você. Formaliza de uma forma que tipo assim: já está ali mesmo, fazer o quê? Deixa eu viver ali. Mas não procura mais te ajudar, porque já achou que você já consegue viver daquela forma. Aí Jesus chega com um olhar de misericórdia e diz: eu vou te levantar. Porque o evangelho, irmão, Jesus diz: é melhor que ande dois do que um. Quando um cair, o outro levanta. Isso aqui não só está dizendo para casal, isso aqui está dizendo para a igreja. Quando a igreja verdadeira do Senhor entende o que é o princípio da palavra de Deus, que é o amor pelo próximo, ele não aceita alguém estar caído, só se a pessoa decidir ficar. Mas quando Jesus perguntou para aquele homem: quer edificação? Ele disse: a água se agita, ninguém me joga lá. A mente escravizada há 38 anos sempre estava esperando a água se agitar. Aí eu amo Jesus. Não precisou se molhar na água. Primeiro, para Jesus mostrar para ele se Deus é Deus estranho. Você precisa conhecer o verdadeiro Deus, que não precisa de água, precisa de você ter fé, precisa de você acreditar e esperar com paciência que Ele vai fazer. Você está comigo? Então naquele dia Jesus disse para ele: toma sua esteira e vai embora. E ele pegou seu leito. Primeira coisa, Jesus manda ele levar o leito para marcar o que? A vida dele? O seu milagre. Segundo, coloca atrás da porta, para você lembrar da onde você foi tirado. Porque os registros ficou a sua marca. Quando alguém é decepcionado com alguém, por mais que houve cura, mas a cicatriz ficou lá, porque houve uma ferida. Jesus vem, cura e deixa a cicatriz. Tem pessoas que olham para a cicatriz e diz: nossa, doeu, mas não dói mais, porque está curada. Tem outros que olham para a cicatriz e diz: nossa, ainda dói, isso aqui ainda está me doendo, porque ainda não foi curado. E uma das pessoas que muitas vezes não está curado é tudo aquilo que ela fala, o que ele fala. Ah não, para mim tanto faz, tanto fez. Existe a dor. Não, se eu ver fulano de tal, está tudo resolvido. Está lá ainda a dor.
A psicologia vai dizer que ali são as marcas ainda, porque se vê a pessoa, não vai aguentar ver, ou vai fugir, ou vai dar desculpa, não vai querer ficar naquele ambiente que aquela pessoa está. Por quê? Porque ainda a cicatriz está ainda, com inflamação, está ainda com dor. Mas lembre, se você esperar por Jesus, clamar por Jesus, Ele vai te curar. Porque Ele não vai te deixar nesse mesmo lugar onde você estava. Mateus 11, 28 vai dizer assim: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse texto Jesus está dizendo assim para as pessoas: eu te dou uma condição de eu te curar, de te libertar, mas isso depende de você. Mas no caso desse homem não, ele não pediu a Jesus. Jesus foi no ambiente, primeiro para mostrar que o ambiente não é que traz a cura, mas é Jesus que traz a cura. O ambiente não pode te influenciar, mas você pode influenciar um ambiente. Jesus chega no ambiente onde eles eram influenciados pelas águas do ambiente, influenciado pelas águas agitadas. Ele é influenciado por um Deus estranho. E Jesus chega lá naquele lugar, influencia ele no lugar onde eles estavam, porque nunca vai ser o ambiente, sempre vai ser você. É você que vai influenciar o lugar onde você está. É você que vai dizer se você é curado para curar. É você que vai dizer se você enxerga para trazer a luz para aquele que ainda não enxerga. É você. Quer um segredo? Não tenha vergonha de mostrar sua cicatriz do que você já passou. A religião vai dizer, não diz não, que as pessoas não vão confiar em você. Diz, Jesus quer que você diga a sua cicatriz, porque ajuda outro a se abrir para entrar nesse lugar de cura onde você entrou. Porque a cicatriz também, ela traz uma marca que nos leva para o lugar de cura. Você acha que quando aquele homem saía e via a esteira dele ali, ele não lembrava? Ele lembrava. Ele lembrava, ninguém me ajudou, só um. O meu amigo. Só um que me ajudou. A história diz que tinha multidões de pessoas, mas do mesmo motivo que esse de 38 anos que estava com sua enfermidade ali esperando também, aqueles outros também estavam esperando, mas nenhum fizeram o butu. Ninguém pegou na mão e disse, vamos vencer todos nós juntos. Porque não é justo um só vencer, os outros perder. Quem espera por Deus, Ele vai enviar seu filho para resolver seu problema. Quem espera por Deus, Deus vai enviar o seu filho para resolver o problema. E Jesus diz para aquele homem quando cura ele, vá e não peques mais. Por que Jesus fala isso? Porque naquela época existia práticas de pecado, onde eles também praticavam. E Jesus estava dizendo para ele, alinha a sua vida, vá e não peques mais. A graça é um favor imerecido, mas não é a libertinagem. E Jesus cura, mas Jesus dá uma condição, vá e não peques mais. Nós sabemos que nós podemos errar em coisas que a gente nunca fez, que nós somos o quê? Ser humano. Mas coisas que você já tem entendimento, coisas que você já sabe, você não pode errar, você não pode pecar. É o que Jesus está dizendo para ele, vai e não peques mais. Porque se nós formos analisar, Pedro, Tiago, João, Barnabé, Tadeu, Tiago, o outro Tiago, todos eles andaram com Jesus. Todos eles andaram, mas todos eles negaram a Jesus, pecaram. Jesus poderia reconstituir ele, tirar fora do nome da vida? Sim. Poderia tirar ele da história? Poderia, mas Jesus não tirou. Homens que andou com Jesus 3 anos e 6 meses, mas ele fez um pecado que ele nunca tinha feito, porque ainda não tinha um entendimento do que ia acontecer com a vida deles quando perdesse o seu líder.
Agora a diferença é alguém que peca, é alguém que cai naquilo onde não deveria ter caído. A Bíblia diz que você retrocede, você se paralisa, você vive algo que Deus não queria que você vivesse, porque você abre uma porta de legalidade e o inimigo entra para te atrapalhar. Por quê? Porque você pecou em algo que você sabia que não era para ter pecado. Porque esse pecado tem a consciência do que você estava fazendo, tinha um entendimento do que estava fazendo. Jesus disse para aquele homem: vá e não peques mais. Entretanto, Jesus está dizendo: todo o seu pecado eu anulei agora, e estou te dizendo, vai e anda. Mas lembra-se, não peques mais. Jesus está dizendo: mude a sua vida, mude sua rota, mude as pessoas que estão em volta de você. Ande agora nos olhos 100% de Deus, porque a sua fé te salvou. Concluindo, nunca vai ser o tanque agitado, mas sim a palavra do Mestre Jesus. Nunca vai ser o tanque agitado, nunca vai ser. Nunca vai ser o dia do profeta na igreja da mão de fogo. Nunca vai ser o culto que é festivo. Nunca vai ser o dia que a igreja está cheia. Nunca. Sempre vai ser na palavra do Mestre Jesus. É por isso que a Bíblia diz: se ouvir e crer, verás a glória de Deus. Qual é a diferença? Os crentes ouvem, mas não crê. Porque quando vem a luta, aflige. Quando vem os embates, as guerras, quer paralisar. Mas lembre-se, as cicatrizes vão existir. Mesmo Jesus curando e mesmo Jesus não curando, ela vai existir sobre a sua vida. Tem gente que tem a cicatriz, o homem de Deus, mulher de Deus, mas se aproximar, ele vai dizer: mas tem uma cicatriz que eu passei por um vale. Vão se permitir mostrar a sua cicatriz. Jesus nunca deixou isso escondido. Olha bem para cá para os meus olhos azuis. Jesus sobe no monte Getsemane. Jesus convida seus amigos Pedro, Tiago e João. Diz para ele: vem orar comigo, porque minha alma está o quê? Eu estou dentro de mim agora com a cicatriz. Eu estou abrindo para vocês o que eu estou passando. Jesus não me esconde. Jesus, eu estou vivendo isso, e isso está me doendo por dentro. Aí o crente: e aí, crente? Estou em paz, mas está sofrendo que só ele. Aí eu aprendi com Jesus: eu vou dizer logo que está doendo em mim. É melhor, porque alguém pode ter um direcionamento do que já passou e me alinhar. Aí Jesus disse: a minha alma está angustiada. Quem falou, pastor? O mestre. Se o mestre falou, eu vou falar, porque eu sou carne como ele sobre a terra quando ele estava aqui. Ele disse: a minha alma está angustiada. A angústia dele, a ciência diz uma palavra lá, que eu não vou arriscar aqui, que eu esqueci, que para sair sangue pelos poros é um nível muito elevado da angústia que ele estava passando. Tem crente que está passando pela angústia do dinheiro, tem crente que está passando pela angústia da prova, tem crente que está passando por isso e aquilo, e está pensando em desistir. E Jesus passou a maior angústia que um corpo ser humano pode ter, que elevou seu corpo a expulsar sangue pelo poros. Por causa de quê, pastor? Por causa de mim e de você, para não deixar a gente só. E ele sobe na cruz e diz: Pai, perdoa, porque não sabem o que faz. Jesus está dizendo: eu não vou deixar vocês, porque o que o meu Pai me deu, eu cumpri. Perdoam porque não sabem o que faz. Nunca vai ser, querido, uma igreja que faz motivação, igreja de coach. Nunca vai ser alguém que fala bonito. Sempre vai ser como você crê, como você acredita na sua fé e como você vai ouvir a voz de Jesus. Quando Jesus falou para aquele homem que quer ser curado, ele disse: o tanque. Jesus chega para o crente: quer ser curado, mas o problema ainda não consegui. Ei,
Ele só está lhe dizendo: você quer ser curado? Você tem que decidir: eu quero, Senhor. Sai do problema, porque chegou a solução. Você está no passado quando ele chega com a solução do presente. Casa de Misericórdia, a igreja é conhecida como o quê? Hospital. Mas ela só é um hospital, não por causa do pastor, não por causa do louvor, não por causa dos irmãos, ela é só hospital por causa da palavra. Se a palavra não tiver, ela não está no Senhor. Pode ser motivação, pode ser tudo, mas o que vai ser, nunca vai ser água agitada, nunca vai ser barulho, sempre vai ser a palavra-chave. Jesus está dizendo: essa é a chave para vocês, não importa a cicatriz, mas Ele está dizendo: eu sou com você, não te deixarei. A chave é essa, Ele nunca vai nos deixar. Precisamos voltar a resistir, precisamos voltar a criar músculos espirituais, precisamos ser fortes nas nossas guerras, nas nossas tribulações, precisamos ser fortes nos apontamentos que as pessoas vão nos apontar, precisamos ser fortes em todas as guerras que vier com a gente. Por quê? Porque se sua mente estiver em Cristo, as palavras dele vai ser saúde para você, vai ser fortaleza para você, vai te colocar de pé, porque não vai precisar de tanque, não vai precisar de alguém que está doente para te curar, vai precisar da palavra dele sobre o que você acredita, que é a sua fé. Fica de pé. Fica de pé, querido. Versículo 14, a Bíblia vai dizer assim: depois Jesus encontrou no templo e disse: eis que já está ação, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou a quem? Aos judeus que Jesus era o que o tinha curado. Olha bem para cá. A religião se preocupa com o quê? Com as coisas. Jesus se preocupa com as pessoas. Quando perguntaram a ele: quem te curou? Ele falou: não sei. Porque Jesus não pode deixar ninguém com dúvida. Jesus não pode deixar ninguém mal resolvido. Jesus encontra com ele agora onde? No templo. E Jesus fala para ele: eis que já está são. Em outras palavras, curado. Aí Jesus diz: não peques mais, para que não te suceda coisas pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus. Aquele homem agora foi anunciar para a religião. Sabe o que foi que me curou? Não foi a placa da igreja. Que me curou não foi o louvor que Gil tocou, não foi o pastor Alex que pregou. Que me curou não foi a live que a gente transmite. Aquele homem foi anunciar. Quem me curou foi Yeshua. Você não queria saber? Você estava preocupado com a esteira, mas eu estou dizendo para vocês agora: quem me curou e mandou levar minha esteira, mandou levar eu, a minha maca, o nome dele é Yeshua, é Jesus que me curou. Ele me importa comigo, ele se importa com a minha família, ele se importa com a minha casa, e ele me disse que foi ele que me curou, para eu dizer para vocês: quem me curou foi Jesus de Nazaré. Essa é a resposta para uma igreja que está vivendo relevante nesses dias. Quando estiver preocupado com o seu vestido, estiver preocupado com o seu batom, com o seu brinco, você diz: quem me curou foi você ou foi Jesus? Quem me trouxe a vida foi você ou foi Jesus? Quem foi que me tirou de lá, dos 38 anos que eu estava com a ferida? Foi você ou foi Jesus? Foi Jesus que se importou comigo. A história vai dizer nesse texto que Jesus quer demonstrar que Ele não vai esquecer dos seus. Aí fica o crente agora preocupado porque o irmão falou daquela roupa, porque o irmão falou do brinco. Ai meu Deus, será que eu estou certo? Vai ler a palavra, porque quem te curou foi Jesus. Que escreveu seu nome no livro da vida foi Jesus. Não foi a miniatura da placa da igreja, não foi o pastor. Ei, foi Jesus. Que te tirou do leito quando você estava com enfermidade foi Jesus. Não foi a roupa.
A Bíblia manda a gente andar com ordem e decência. Mas não é um padrão de alguém te dizer, você tem que vestir isso, você tem que vestir aquilo. A Bíblia só manda a gente andar com ordem e decência. Tão preocupado mais do que você está vivendo, do que a sua felicidade de você estar em Deus. Por isso que eu acho lindo o testemunho de Lázaro, do pastor que pastoreou Lázaro. Lázaro disse: eu me converti, irmão, mas ainda não tinha largado de fumar. Ei, se aquele pastor dissesse para ele: ah, Lázaro, então não vai ficar aqui na igreja não, que você ainda fuma. Ele seria quem ele foi? Tocou a nação. Mas aquele pastor correu o risco de ser o quê? Julgado, foi marcado com a cicatriz. Como é que esse pastor aceita Lázaro que ainda fuma? Você acha que não? Mas quando Lázaro se tornou, todo mundo esqueceu. Aí Lázaro agora que tem que dizer: ah, se não fosse aquele pastor que acreditou em mim. Lázaro fez igual Jesus, eu tenho que dizer que acreditou em mim. Está lá nos testemunhos dele. O pastor que acreditou em mim, eu fumava, irmão, ele dizia para mim: continue fumando, uma hora Deus vai fazer você ter força para que você possa largar. E se Lázaro ficasse preocupado agora com A e B da igreja, que ele falasse dele, ele resistiu como Ronaldinho resistiu. Eu tenho um propósito e eu vou viver ele. E viveu. Poderia viver mais. Por causa da ciência fez algumas coisas ali que não deveria ter feito. Mas a gente não vai entrar nesse tempo. O código lá 19, você sabe o que eu estou dizendo. Não é uma verdade até hoje. Está querendo injetar no povo. Você está entendendo? Mas Lázaro disse: alguém confiou em mim. Alguém recebeu uma cicatriz para que eu seja que eu fui. E você, irmão? Está se preocupando com quem? Se preocupe com a sua salvação. Se preocupe com Jesus, que Ele não vai te deixar só. Eu não estou falando aqui para você andar na igreja aqui de qualquer jeito, mas eu estou dizendo, essas coisas de padrão de homem não é bíblico. Temos que ler a Bíblia, temos que ler Coríntios capítulo 1, capítulo 2, temos que ler a doutrina da igreja. O padrão é ordem e decência. Jesus encontrou aquele homem. Ele também me encontrou e te encontrou. E continua encontrando todos aqueles que crê. Não importa o tempo, não importa a cicatriz. Mas Jesus foi lá tirar a dúvida dele, que te curou foi meu Pai através de mim, homem. Feche seus olhos. Continua nesse momento como está aqui. Pastor, o senhor está atacando as igrejas? Não. Eu estou pregando o que Jesus falava. Mas se é ferido, vai aceitar que eu estou querendo dizer que a religião de doutrinas está errado. Não, eu estou dizendo que a Bíblia é que vai ter que ser. Não estou atacando nem A nem B. Primeiro que a gente tem que se amar, ter união, comunhão. Mas uma coisa que tem que prevalecer é a Bíblia, a palavra. É a palavra que tem que ser a luz e a saúde para o mundo. É a palavra. Homem não pode ser maior do que Jesus. Homem não pode ser maior do que Deus. A igreja não pode ser maior do que Deus. Deus é maior do que tudo. E Jesus prova isso, 38 anos, Jesus disse: você não vai na água, porque eu vou provar para ele que não é a água, é eu que faço. Você não vai molhar no seu dedo, vai pegar a sua esteira e vai para casa. A sua família vai te encontrar, você agora andando. Eles te colocaram aqui, agora você vai entrar andando, para dizer para sua casa que eu velo pelos meus, e a sua casa será salva, porque quando te ver, vai ver o milagre do Senhor sobre você. Quem vai te aplaudir não são as pessoas, quem vai te aplaudir é a sua casa. Vai dizer: grande é o Senhor dos exércitos.
Que